Nossa blusa está com o lado direito virado para cima, estamos nas costas e vocês vão prender o fio exatamente nesse ponto baixo. O marcador está aqui e vocês vão colocar o fio aqui e fazer o nozinho. Depois que eu prendi, insiro a agulha no mesmo pontinho baixo, onde está o nozinho, puxo o fio lá atrás e faço uma, duas, três correntinhas. Depois dessas três correntinhas, eu vou fazer dentro desse elinho aqui vizinho, de onde prendemos o fio, 7 pontos altos alongados, a mesma coisa que a gente vem fazendo no corpinho da blusa, esses pontinhos juntinhos. Então, vocês façam os pontinhos de vocês e a gente se encontra. E eu vou mostrar como vamos seguir essa carreirinha. Vocês vão fazendo aí e eu volto. Fiz os 7 pontos altos alongados aqui dentro desse elo, sem contar com essas correntinhas que fizemos aqui no início. Essas correntinhas vão servir para que a gente utilize no acabamento. Então, independente delas, vocês façam 7 pontos altos alongados. E agora a gente vai seguir como eu mostrei para vocês, como a gente vem fazendo no corpinho da blusa, tá? Vem para essa primeira correntinha aqui, nesse fiozinho, pega só esse fiozinho aqui em cima, gira, pega lá atrás o fio e faz um ponto baixo. Próxima correntinha, esse fiozinho sozinho aqui, vai lá atrás e ponto baixo. Então, a gente faz os 4 pontos baixos, como viemos fazendo no corpo da blusa. E aqui vai ser uma repetição, essa carreirinha. A gente vai agora, depois desses 4 pontos baixos, vamos para o próximo elo e fazer novamente 7 pontos altos alongados. No final da carreirinha, eu venho mostrar como a gente vai fazer para virar. Cheguei no finalzinho da carreira, como vocês estão vendo, é a carreira onde tinha o elo marcado, o último elo, que é das costas. E agora eu vou fazer um ponto alto alongado dentro desse ponto baixo, que fica junto do elo que está marcado. Em seguida, a gente vai fazer o arremate e cortar o fio. Eu faço sempre 2 puxadinhas para poder cortar. E a próxima carreira, que será essa de lequinhos mais espaçados, com os pontinhos mais espaçados, a gente vai ter que iniciar no mesmo local onde iniciamos essa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Não tem como virar a peça e iniciar essa carreira dos lequinhos, porque vão ficar pelo avesso, e não é essa a proposta da blusa. A gente precisa acompanhar o corpinho da blusa. Se todos estão virados para o lado direito, aliás, com o lado direito para cima, a subida também do busto tem que estar com o lado direito, todos os ladinhos dos leques virados para cima, para o lado de cima. Então, a gente vai agora fechar isso aqui, como eu já fechei, vamos cortar e finalizar. E em seguida, a gente vai voltar aqui para o início e vamos iniciar a próxima carreirinha a partir desse lequinho que fizemos, aqui no iniciozinho dessa subida das cavas. Então, vocês vão inserir a agulha aqui nessa terceira correntinha, contando de baixo para cima. Não é na correntinha correspondente a este ponto, é aqui nessa terceira correntinha. E vão puxar o fio, pegar aqui meu fio e prender, tá? A gente está com o lado da blusa direito, estamos com o lado direito virado para cima, como eu acabei de explicar. E aí, a gente prende, fazer mais um nozinho. E vamos agora inserir a agulha no mesmo pontinho que a gente fez o nozinho. Puxar o fio, laçar o fio lá atrás, puxar para frente e vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, a gente vem para esse pontinho aqui de junto, gente, lembrando que esse pontinho aqui da extremidade, ele é para acabamento. O mesmo acontece com essas correntinhas aqui, são para acabamento. Então, independente desses pontinhos, a gente vai fazer o ponto fantasia normalmente. Então, eu insiro a agulha aqui, neste ponto,
neste pontinho aqui, tá? Que é o primeiro dos 7 aqui da base. E faço um ponto alto alongado. Normalmente, como a gente vem fazendo, agora eu faço uma correntinha de espaço, venho para o ponto seguinte e faço mais um ponto alto alongado. Esqueçam esse pontinho aqui. Uma correntinha de espaço, mais um ponto alto alongado. E assim a gente vai seguir da mesma forma que a gente vem fazendo os outros lequinhos. Vamos seguir até o finalzinho dessa carreira e eu volto. Final da carreira, agora eu vou fazer um ponto alto alongado sem correntinha de espaço, tá? Fiz o último pontinho aqui do ponto fantasia, fiz agora uma laçada para fazer nesse ponto aqui, que será o ponto de acabamento. Na verdade, ele será utilizado para acabamento. Faço o último ponto alto alongado. Agora, gente, eu vou fazer uma correntinha e virar a peça, a blusa. Depois de virar, agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu venho para esse pontinho aqui, esquecendo sempre esse da ponta, venho para esse. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Não muito apertado, tá? Não façam muito apertado. Vou esquecer que tem aqui uma correntinha e venho para esse ponto aqui, seguinte, e faço outro ponto baixíssimo. Então, agora eu pulei aqui o primeiro ponto, estou no segundo, e nesse espaço aqui, que é como a gente faz de costume, eu vou fazer um ponto baixíssimo e iniciar a carreira das correntinhas. Nesse caso, as correntinhas podem ser feitas com a blusa, com o lado direito da blusa virado para baixo e o lado avesso virado para cima. Então, nesse caso, não tem problema, que as correntinhas não ficam aparentes. Então, dá pra gente fazer dessa forma. E aí, agora eu faço as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E repetir o processo. Pulo 3 pontinhos da base, venho para esse espacinho, deixando 2 aqui e faço um ponto baixo. Conto 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou para o próximo leque, pulo o primeiro, pulo o segundo e fecho aqui com um ponto baixo. E aí, como vocês estão percebendo, é repetição até o finalzinho da carreira. No final eu volto. Final da carreirinha, já fiz as 4 correntinhas, agora eu vou pular os 3 pontos da base, vou inserir nesse espacinho, como sempre, e fazer um ponto baixo. Agora, gente, a gente vem para esse ponto aqui, tá? O ponto seguinte, fazemos um ponto baixíssimo, não muito apertado. Em seguida, ignoramos essa correntinha que fica nesse espaço, como fizemos lá no início, e inserimos a agulha no ponto alto alongado seguinte. Fazemos outro ponto baixíssimo. E por fim, temos esse último ponto, que a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo e vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, a gente vai virar a blusa, porque esse lado avesso vai ficar para baixo e o lado direito vai ficar para cima, para que a gente possa iniciar a próxima carreira dos lequinhos. Então, aqui eu terminei as 3 correntinhas, virei. Agora, eu vou laçar o fio, vou para dentro do elo e fazer 7 pontos altos alongados. Como vocês já sabem, fazemos os 7. E em seguida, a gente faz os 4 pontos baixos nessas correntinhas. Porém, as correntinhas estão com o lado do avesso virado para cima. E resolvemos da seguinte forma. Vocês peguem a agulha lá por trás, tá? Lá atrás. Passem ela na direção de vocês, ela vindo para frente, pegando uma alcinha. A primeira alcinha aqui dessa primeira correntinha. Agora, vocês vão girar a agulha de modo que a cabecinha da agulha passe por dentro do espacinho e vá lá para trás. E aí, lacem o fio, passem para frente e façam o primeiro pontinho baixo. Notem que agora as correntinhas estão com o lado direito virado para cima. E agora, a gente vai seguir
como sempre, fazendo os 3 pontinhos restantes. E depois dá continuidade, como sempre, como vocês vêm fazendo nessa carreira. Final da carreirinha, já fiz o 7º ponto alto alongado desse lequinho fechado. Agora eu vou laçar o fio, inserir nesse pontinho aqui, nesse pontinho baixíssimo que a gente fez de início, e fazer um ponto alto alongado. A próxima carreira agora será a dos lequinhos com os pontinhos mais afastados. Então, a gente não pode fazer aqui, como eu já havia explicado, para não ficar pelo avesso. Agora, a gente vai, então, arrematar e cortar o fio. E, em seguida, vamos lá para aquele iniciozinho, para reiniciar a carreirinha dos lequinhos com os pontinhos separados. Essa próxima carreirinha vai ser repetição dessa aqui que eu já mostrei, então vocês já sabem, é só voltar um pouquinho o vídeo que vocês vão ver como é que faz. Mas, de toda forma, eu vou mostrar aqui esse início, que a gente vai inserir a agulha aqui nessa terceira correntinha, contando de baixo para cima, prender o fio e fazer o seguinte: fio preso, agora eu vou puxar o fio lá atrás e fazer 3 pontos correntinhas. 1, 2, 3. Agora, eu venho para esse primeiro pontinho aqui, como eu já havia mostrado, para esse primeiro pontinho, insiro a agulha e faço o primeiro ponto alto desse leque. Uma correntinha de espaço, para o próximo pontinho agora, faço o segundo ponto alto desse leque. Ficando desse jeito. Aqui a gente tem as correntinhas que formam o pontinho que servirá para acabamento, e aqui a gente já tem o primeiro e o segundo pontinho. E aí vocês vão seguindo até a altura que vocês quiserem, que eu vou mostrar agora. E quando chegar aqui nesse finalzinho da subida, que a gente vai fazer agora as costas, eu venho mostrar a finalização e a união da parte da frente com a parte das costas. Com relação à quantidade de carreiras, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras dos pontinhos leques. Aqui estamos na frente da blusa, as costas ainda vou montar. E, pessoal, o que eu sugiro é o seguinte: para vocês chegarem na altura correta, vocês vão chegar aqui no ombro, tá? Essa partezinha aqui já é no ombro, onde a gente vai finalizar com ponto baixo nessas extremidades aqui, que vocês vão ver o passo a passo. Eu sugiro que vocês deixem aqui um espaço de pelo menos, para o tamanho P, deixem pelo menos uns 6 centímetros. Infelizmente, a minha fita métrica não está aqui no momento, mas vocês deixem pelo menos uns 6 centímetros até chegar na dobra do braço. Para o tamanho médio, que é o que eu estou fazendo, eu estou deixando 7 a 8 centímetros para chegar na dobra do braço. E para o tamanho G, eu sugiro que vocês deixem também no mínimo 8 centímetros. Essas sugestões que eu estou passando para vocês é para que a gente tenha um bom espaço aqui nessa região de cavas para fazer o acabamento, bem como também nessa lateral, para que não fique incomodando na curvinha do braço quando a gente vestir a blusa. Então, é importante que a gente deixe um espaço aqui considerável para essa finalidade. Acredito que a melhor forma de vocês conseguirem a medida adequada para o tamanho de vocês com relação a essa altura aqui da subida do busto e cavas é vocês provando. Provem a blusa, encostem essa parte aqui lá no meio do ombro e aí vocês vão ver a medida que vai ficar, que vocês vão precisar, na verdade, para deixar o espaço aqui que eu acabei de mencionar. Finalizei a subida das costas e já fiz a união aqui no ombro. E agora vocês vão ver o passo a passo dessa finalização com essa união. Então, é o seguinte, pessoal, eu tô aqui nas costas, a blusa está com o lado avesso virado para cima, o lado direito está virado para dentro, para baixo, e a gente vai inserir a agulha nesse espacinho desse leque. A gente vai fazer um nozinho nesse espaço, deixando esses 2 pontinhos aqui de fora. Façam o nozinho de vocês, eu vou fazer e venho mostrar.
Nozinho pronto. Agora a gente vai inserir a agulha novamente no mesmo espaço, laçar o fio e fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E vamos prender aqui nesse espacinho, depois desse segundo ponto alto alongado desse leque. Aqui temos o primeiro e o segundo. Então, a gente faz aqui um ponto baixo e contamos agora 4 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4. Como a gente sempre vem fazendo. Pulamos 3 pontos da base e inserimos aqui nesse espacinho, tá? Depois desses 3 pontinhos. Só que dessa vez a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Depois desse ponto baixíssimo, a gente vem para esse ponto seguinte e fazemos um ponto baixíssimo. Em seguida, a gente ignora esse espacinho, vamos para o ponto seguinte e fazemos outro ponto baixíssimo. Agora, temos esse último pontinho aqui, que é o ponto que a gente vai utilizar para acabamento. Vamos inserir aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima, e fazemos o último ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, virar a blusa. Agora, o lado direito da blusa está para cima. E vamos fazer um ponto lequinho dentro desse espaço, como a gente sempre vem fazendo. Esse lequinho aqui, mais fechadinho. Então, eu vou fazer aqui 7 pontinhos altos alongados dentro desse elinho da base, como a gente sempre faz, e volto. Terminei os 7 pontos altos alongados aqui no lequinho. Agora eu venho pra cá, como a gente sempre faz, gente, olha só, de trás pra frente, nesse caso, porque a carreirinha de correntinhas tá com o avesso pra cima. Então, de trás pra frente, eu insiro a agulha nessa alcinha, viro a agulha por dentro, e aí eu faço um ponto baixo. E aí, a correntinha de... aliás, a carreirinha de correntinhas já virou pra cá, para o nosso lado. E aí, vamos fazer agora o segundo, até completar os 4 pontos baixos dentro dessas correntinhas. Cada ponto dentro de uma correntinha. E aí, depois que a gente terminar esses 4 pontos baixos, esse aqui tá um pouco apertadinho. Depois que a gente termina esses pontinhos aqui, a gente agora vai fazer arremate e cortar o fio, tá? Então, a gente ficou com esse último lequinho aqui, sobre essa última carreira de lequinhos, e a gente encerra aqui nesse pontinho que eu acabei de mostrar. Agora, vocês vão fazer do outro lado, lembrando que a blusa tem que estar com o avesso para cima. Nesse caso, eu já fiz essa carreirinha de correntinhas, como vocês estão vendo. Agora, eu vou virar para o lado direito, que é o que vocês vão fazer depois que terminarem a carreira de correntinhas, que vocês já estão sabendo fazer. E vou fazer a carreira daquele lequinho que eu acabei de mostrar para vocês. Faço aqui 4 pontos baixos, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, dentro dessas correntinhas que estão nesse espacinho. Começo a fazer o lequinho dos 7 pontos altos juntinhos aqui nesse elo. Depois dos 7 pontos altos alongados, vocês fazem um ponto alto alongado aqui dentro dessa correntinha, dessa terceira correntinha aqui desse último ponto, e finalizamos essa parte. Vamos iniciar a união da parte da frente com as costas. A gente vai usar a agulha de tapeçaria. Eu já inseri aqui o fio, deixando um pedacinho e um pedaço maior. E aí, a blusa precisa estar com o lado avesso para cima em ambos os lados, tá, pessoal? O lado direito está para dentro também em ambos os lados. Então, é direito com direito. E aí, a gente vai trabalhar de início. Vocês podem começar dessa ponta em direção à parte central ou vice-versa, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou iniciar aqui, nesse espacinho, em sentido à pontinha. Então, eu vou trabalhar primeiro com esses pontos baixos. Vou inserir a agulha nesse primeiro ponto baixo,
deixando 2 alcinhas para fora. E do outro lado, eu tenho aqui 3 pontos baixos e essa primeira correntinha. Eu havia feito aqui um ponto baixíssimo sobre esse ponto, mas não ficou legal, ficou muito volumoso, achei que não ficou bom. Por isso, eu deixei dessa forma e eu vou trabalhar aqui para combinar com esse primeiro ponto baixo desse lado, eu vou trabalhar com essa primeira correntinha aqui da base, tá? Então, vocês insiram a agulha aqui nessa primeira correntinha, deixando 2 alcinhas para cima, e aí a gente puxa a agulha até sobrar um pedacinho para que possamos fazer um nozinho. Na verdade, um nozinho duplo, para que fique firme, tá, gente? E aí vocês prendam. Depois que tiver presinho, vocês vão pegar a agulha e agora vamos trabalhar no segundo ponto baixo dessa carreirinha de cá, deixando as 2 alcinhas para cima e vamos para esse segundo, que seria o segundo ponto baixo desse outro lado, inserir a agulha deixando 2 alcinhas para cima. E aí vocês vão passar o fio para cá, desse jeitinho. Não é por cima da agulha, tá, pessoal? Não é assim, é aqui. Deixa ele juntinho aqui, posicionado, juntinho aqui da agulha. E vocês passam esse fio. E agora vamos trabalhar com o terceiro pontinho baixo desse lado de cá, bem como o terceiro pontinho baixo desse outro lado. Sempre deixando 2 alcinhas de ambos os lados. Posiciona a linha, assim, o fio aqui juntinho da agulha. Puxamos para ficar firme, tá, pessoal? E aí a gente vai agora para o quarto pontinho aqui dos pontinhos baixos e o quarto do outro lado também. E aí a gente puxa, posiciona o fio e puxamos a agulha. Vamos agora trabalhar no lequinho. Então, primeiro leque, primeiro ponto do leque, deixando 2 alcinhas para cima. Do outro lado, primeiro ponto do leque, deixando 2 alcinhas para cima. Posiciona o fio e vamos lá. A gente vai fazer assim, ponto com ponto, tanto de um lado quanto do outro. Não errem, tá, gente? Tem que ser ponto com ponto. Eu vou fazer aqui até o finalzinho. Nesse final eu mostro como a gente vai terminar essa união. Emendei todos os meus pontinhos do leque, agora só restam esses 2 pontos das extremidades, tanto do lado de lá quanto desse lado de cá. Então, desse lado de cá, eu venho para a terceira correntinha, contando de baixo para cima, insiro a agulha, deixando sempre 2 alcinhas, e do outro lado, a mesma coisa, deixando 2 alcinhas, só que dessa vez, eu não vou posicionar a linha ou o fio desse jeito, eu vou realmente passar por baixo da agulha, tá? Desse jeito aqui, e finalizar a nossa união. Depois que finalizamos, a gente insere novamente na mesma correntinha e na mesma correntinha do outro lado também, no outro finalzinho. E a gente vai arrematando, tá? Com a agulha, até perceber que está bem presinho. Depois que você perceber, vou fazer aqui 2 vezes. Depois que você perceber que está bem presinho, então, de fato, finalizou essa união. Aqui a gente puxa com a unha para ficar bem presinho mesmo. E aí, cortamos o fio e terminamos a emenda. Vou mostrar como ficou. Ficou desse jeito, pessoal, olha, como fica perfeita essa emenda. Agora, a gente vai para os acabamentos das cavas. Já fiz o acabamento de um dos lados da cava, agora vamos fazer o passo a passo na outra cava. Vocês vão pegar essa parte da cava, pode ser sobre qualquer lequinho desse, tá, gente? Eu vou pegar aqui um mais central, vou inserir a agulha aqui dentro de uma correntinha, deixando 2 alcinhas para cima e uma para baixo. E vou prender aqui o fio. Vou prender o fio e já volto. Fio preso. Agora eu vou inserir a agulha na mesma correntinha onde eu fiz o nozinho. Puxar o fio,
contar 2 correntinhas, 1, 2, e agora, gente, eu vou fazer um ponto alto simples, não é alongado, sobre essas correntinhas aqui da base, tá? Cada correntinha vai ter um ponto alto, desse mesmo jeito que eu fiz nessa parte do nozinho. Já vou prendendo esse fiozinho que está sobrando e sempre deixando 2 alcinhas para cima, vou para aqui para o próximo, deixando 2 para cima e uma para baixo. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto, não é alongado, tá? É um ponto alto simples. Vou para esse próximo pontinho da base, que é um ponto baixo, também fazemos aqui dentro dele um ponto alto. Em seguida, vamos fazer um ponto alto sobre cada correntinha dessa da base, deixando sempre 2 alcinhas para cima. E quando chegar nessa parte, gente, que fizemos agora do ponto baixo, a gente também faz um ponto alto, como eu acabei de mostrar para vocês, a gente faz um ponto alto aqui dentro também. Então, é ponto alto sobre cada correntinha e sobre cada pontinho baixo. Quando chegar aqui nesse cantinho, eu venho mostrar como vamos fazer. Chegamos aqui no finalzinho dessa carreira e agora temos a quina. Fiz o último ponto alto aqui sobre esse último pontinho da base, dessa última correntinha. Agora, eu vou para essa terceira correntinha aqui, contando de baixo para cima, tá, gente? Insiro a agulha nesse espaço e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou girar a blusa de forma que esses pontos altos fiquem com o avesso virado para cima. E em seguida, vamos inserir a agulha nesse ponto seguinte, tá? Aqui foi o ponto onde a gente fez o fechamento, viramos a blusa. Vamos para esse próximo ponto livre e fazemos um ponto baixíssimo. Vamos para o ponto seguinte e fazemos um segundo ponto baixíssimo. Agora, a gente vira de volta a blusa, tá? Na mesma posição que estávamos antes, que é essa posição onde a gente estava fazendo os pontinhos altos. E a gente vai fazer agora, está desse jeito aqui. Depois que a gente terminou esses pontinhos baixíssimos, a gente vai inserir, na verdade, vamos laçar o fio, vamos para esse pontinho aqui, pessoal, olha, esse pontinho que a gente deixou para fazer acabamento. E vamos fazer 3 pontos altos simples. Não é alongado, não são alongados, são simples. Depois desses 3 pontos altos, a gente vai para o próximo pontinho de lateral, que deixamos também para acabamento, e vamos fazer 3 pontos altos simples. A gente vai fazer 3 pontos altos nesses espaços, nesses pontinhos que deixamos para acabamento. Olha aqui o outro. Vamos fazer até chegar no outro lado. E eu venho mostrar como a gente vai fazer a descida do outro lado. Essa descidinha aqui, gente, olha. Suponhamos que eu já tenha aqui circulado por toda a cava, ombro, parte das costas ou frente, tanto faz. E cheguei aqui, tá? Aqui, nesse último pontinho para acabamento que a gente tem aqui, eu venho mostrar como a gente vai passar para essa base novamente, da cava, onde fica as axilas, para a gente chegar aqui no início dessa carreirinha dos pontos altos. Cheguei no finalzinho dessa carreirinha, circulei toda a cava e agora eu já fiz os 3 últimos pontos altos nesse pontinho de acabamento e vou inserir a agulha nessa segunda correntinha, não nessa primeira, tá? Nessa segunda correntinha, deixando só uma alcinha aqui e aqui 2 para cima, vou fechar com ponto baixíssimo. Em seguida, eu vou girar a blusa no sentido horário e tenho agora os pontos altos com avesso para cima.
Então, insiro a agulha nesse primeiro ponto aqui, esse daqui a gente já utilizou. Vamos para esse ponto aqui, fazemos um ponto baixíssimo. E em seguida, outro ponto baixíssimo no próximo ponto. Agora, a gente vai virar para a posição normal que estávamos, a posição anterior, melhor dizendo. E agora que a blusa está com o lado direito para cima novamente, eu vou laçar o fio e vou para essa próxima correntinha. Depois que eu utilizei essa correntinha, eu vou para a próxima, deixando 2 alcinhas para cima e faço um ponto alto. Em seguida, próxima correntinha da base e faço outro ponto alto. Agora, eu tenho o ponto baixo. Como eu falei para vocês no início dessa carreirinha, nesses pontinhos baixos também fazemos um ponto alto. E vamos seguir com esses pontos altos até chegarmos aqui, gente, olha, no início da carreirinha. Eu vou fazer pontinho sobre as correntinhas e sobre os pontos baixos. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto. Estamos finalizando essa carreirinha dos pontos altos nessa região de axila. Então, eu já fiz o ponto alto nessa última correntinha e vou aqui para a terceira correntinha, contando de baixo para cima, fazer um ponto baixíssimo. Em seguida, faço uma correntinha e vou virar a blusa. Agora, o lado do avesso está para cima. Vou fazer um ponto baixo nesse ponto alto aqui da base. Não é nesse, tá, gente? Esse aqui a gente já utilizou. Então, nesse ponto que está livre, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto alto da base, faço outro ponto baixo. E vamos seguir com os pontos baixos até chegar novamente nessa quina. E eu venho mostrar como vamos fazer. Essa parte que eu estou mostrando é a axila e essa outra é subida da cava. Chegamos na quina, então eu tenho aqui o último ponto da base, vou fazer um ponto baixo nesse último ponto. Em seguida, observem que temos aqui 3 pontinhos altos, que foram os pontos que fizemos por esse outro lado aqui direito, nesse pontinho de acabamento, formando automaticamente um elo. Aqui temos o pontinho da quina e a gente vai inserir a agulha. Aqui a gente tá na axila, tá, gente? Aqui é subida de cava. A gente vai pular esse pontinho aqui da quina. Vamos inserir a agulha nesse ponto que não faz parte desses 3. Ainda vamos trabalhar com esses 3, mas antes vamos inserir nesse pontinho aqui, que foi de junção da parte da axila com a parte da subida da cava. Então, eu venho para cá, faço um ponto baixo. E agora sim, eu vou entrar nesses 3 pontinhos altos que estão aqui com o lado do avesso virado para cima. E vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto da base. E assim eu vou fazer até circular toda a cava, ombro e chegar nessa outra quina. Nessa outra quina eu venho mostrar como a gente vai fazer. Cheguei aqui, pessoal, na descida da cava e aqui eu tenho a quina, aqui é a axila, tá? Então, eu fiz aqui no terceiro ponto desse bloquinho de 3 pontos altos, eu fiz um ponto baixo sobre esse terceiro. E agora, eu vou fazer o seguinte, temos aqui o pontinho da quina, vamos pular esse pontinho aqui e inserir a agulha no próximo. E faremos um ponto baixo. Em seguida, a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada pontinho da base, até chegarmos aqui, que é o finalzinho da carreira. Cheguei no finalzinho da carreirinha dos pontinhos baixos, já fiz o último sobre esse último ponto livre, e agora eu vou inserir aqui nesse ponto baixíssimo, que foi de início da carreira, e fazemos um outro ponto baixíssimo. Em seguida, subimos 2 correntinhas, 1, 2, viro a blusa, temos agora o lado direito para cima,
E vou fazer aqui 2 pontos altos, simples, não são alongados, dentro desse mesmo espaço dessas correntinhas. Então, aqui tem o primeiro, vou fazer mais um, completando o terceiro. Em seguida, eu vou pular um ponto, outro ponto, e no terceiro eu faço um ponto baixo. Conto 2 correntinhas, 1, 2, e faço 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos, contando com as correntinhas. É a repetição desse mesmo iniciozinho. Então, agora eu pulo 1, 2 pontos de base, vou para o terceiro, fecho com ponto baixo e repito essa mesma técnica. Faço mais 2 correntinhas agora, faço 2 correntinhas. Em seguida, faço 2 pontos altos simples e vamos seguindo até o final dessa carreirinha. Finalizando a carreirinha de acabamento, agora eu vou pular 1, 2 e no terceiro ponto de base eu vou fazer um ponto baixíssimo e encerrar o acabamento da cava. Se por acaso o ponto de acabamento de vocês terminou aqui nesse pontinho, sobrando 4 pontos de base para vocês, na verdade, sobrando 3 para vocês inserirem no quarto, podem fazer, insiram no quarto e finalizem, que não vai alterar a cava, é imperceptível, tá, gente? Ainda mais que aqui nessa região de axila não vai ter problema algum. Vamos fazer agora o acabamento da barrinha. Então, nossa blusa está com o lado avesso virado para cima. Eu vou procurar o início dessa carreirinha de elos, de onde começamos a montar essa carreirinha, encontrei aqui. E a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vou prender o fio aqui, ó. Aqui tem a união do final da carreirinha com o início dela. Eu vou prender o fio nesse elinho aqui, nesse cantinho aqui, onde estou mostrando, fazer meus nozinhos e venho mostrar. Acabei de fazer os 2 nozinhos que sempre faço, agora insiro a agulha no mesmo espaço, puxo o fio lá atrás, trago para frente. Em seguida, eu vou inserir essa agulha no próximo elinho, puxo o fio lá atrás, já vou escondendo esse fiozinho de sobra do nó, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos baixos dentro desse mesmo elo, completando 3 pontos baixos. E assim, vamos fazer dentro de cada elinho 3 pontos baixos até chegar o finalzinho dessa carreira. No finalzinho eu volto. Finalzinho dessa carreirinha, dos pontinhos baixos do acabamento da barrinha. Agora eu já fiz os 3 últimos pontinhos baixos nesse último elo. Vou inserir a agulha aqui nessa primeira correntinha que fizemos e fazer um ponto baixo. Em seguida, eu vou virar a blusa. E agora, vamos fazer um ponto baixo sobre cada pontinho da base. E aí, vocês vão fazendo esses pontinhos baixos até o finalzinho dessa carreira e eu volto. Final da segunda carreirinha dos pontinhos baixos de acabamento da barrinha. Agora, eu já fiz o último pontinho e vou inserir a agulha nesse pontinho baixíssimo que fizemos no início da carreira. E fazemos outro ponto baixíssimo. Uma correntinha, agora viramos a blusa e em seguida vamos para esse ponto aqui e fazemos outra carreirinha de pontinhos baixos até chegar nesse finalzinho daqui da carreira. Finalzinho da carreira, agora vamos inserir a agulha nesse ponto baixíssimo que fizemos no início e finalizar com um ponto baixíssimo. Em seguida, fazemos mais um ponto baixíssimo, na verdade, uma correntinha, e viramos a blusa para fazer agora a última carreira de acabamento com esses pontinhos baixos aqui na barrinha. E começo a fazer essa última carreirinha dos pontinhos baixos. No finalzinho, vocês vão inserir a agulha aqui nessa correntinha de início e finalizar esse acabamento. Nossa blusa ficou pronta, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, eu peço que curtam, compartilhem esse tutorial.
se inscrevam em nosso canal e deixem o feedback. É muito importante o feedback de vocês, tá, pessoal? Fiquem com Deus e um beijão para todo mundo!